Olá, meus queridos irmãos, graça e a paz, sejam bem-vindos. Mais uma aula, nosso módulo sobre Herman Bavinck, onde nós estamos estudando sobre a filosofia da revelação, sobre a revelação de Deus. Vamos fazer uma filosofia com a revelação. Então, nós vamos dar aqui uma continuidade da segunda aula, que foi feita pelo professor Gilberto, né? E daqui para frente nós vamos estar gravando algumas aulas e trazer alguns insights. Lembre-se que é recomendado ler o livro, adquirir o livro Filosofia da Revelação de Herman Bavinck e fazer a leitura, pois nós vamos ter um trabalho sobre essa obra. Então, para nós continuarmos aqui, essa terceira aula, vamos falar um pouquinho sobre o pragmatismo. O pragmatismo, segundo Herman Bavinck, a ele pertence o grande mérito de nos ter libertado do veneno do monismo. E, ao mesmo tempo, demonstrou uma certa esterilidade das concepções abstratas desse movimento. Então, Bavinck vai dizer o seguinte, que o pragmatismo ele merece uma certa apreciação e até louvor, na medida em que ele rejeita os hábitos fixos, as abstrações puras e as soluções verbais. E que vai nos chamar novamente aos fatos e enfatizar novamente o elemento prático de todo conhecimento e ciência. E o Bavinck também aqui ele vai dizer, nessa parte, que apesar que pode surgir uma exigência feita a todas as cosmovisões para satisfazer tanto as demandas do intelecto quanto as necessidades do coração, fazem essa separação entre intelecto e coração, essa dicotomia intelecto e o coração seriam as emoções, nós temos que dar conta de que também o pragmatismo ele é completamente insatisfatório. Ele não é em si mesmo suficientemente pragmático. Ele mesmo se contradiz. O pragmatismo, em termos bem básico, não importa se tal coisa é verdade. O importante é que na prática ele dá certo. Aplicando isso ao pragmatismo, nem mesmo essa ideia pode ser aplicada, pode dar certo. E o pragmatismo, ele diz, os maiores defensores do pragmatismo, diz professar, não possuir nenhum tipo de dogma, rejeita filosofias como de Platão, Aristóteles, Spinoza e Hegel. Bradley e Taylor, na verdade, também é rejeitado. O pragmatismo ele se alinha muito, segundo Bavinck, com o humanismo de Sócrates e vai associar o seu pensamento ao de Locke, Berkeley, Hume e Kant e vai substituir a filosofia do racionalismo pela filosofia do empirismo. Então, esse movimento ele não apenas deixa uma certa deriva à concepção abstrata do absoluto, e também a sua autorrealização no processo de mundo, como dizia Hegel. Mas também se recusa a reconhecer as realidades basilares e também estáveis. Deus, seus atributos, mente, matéria, razão e consciência, e vê nesses nomes apenas um programa para mais trabalho, só que em um valor mais prático. E ele vai descartar a ideia de substância e reduzir as coisas em suas propriedades. E vai também considerar a religião e a filosofia como em grande parte uma questão de temperamento ou condições físicas. E vai colocar o critério de toda a verdade somente na satisfatoriedade. Quando praticamente faz tudo, o pragmatismo ele prova que ele está muito longe de ser meramente um novo método. Antes, ele é para todos os efeitos uma nova filosofia, que vai de encontro ao seu próprio ponto de partida e ao seu próprio princípio fundamental. Então aqui, não é de se admirar que, por exemplo, um dos propagadores do pragmatismo, chamado como William James, ele vai declarar
que não se pode refutar essa corrente de pensamento apontando algumas contradições nela própria, mas que o único modo de compreendê-la é aceitá-la, é fazendo como que se o eu assumisse uma mentalidade e propensão indutiva, por meio de uma mudança real do coração ou uma ruptura com esperanças absolutistas. E segundo Bavinck, ele vai dizer o seguinte, que aqui nós vamos tocar no verdadeiro âmago do pragmatismo, que é onde ele abandonou toda a esperança de conhecer qualquer coisa que apresente caráter absoluto. Não apenas Deus, mas também todas as ideias e nomes. Então esse movimento ele nasce de uma postura cética da própria mente e vai se apegar firmemente àquilo que considera derradeiro, aos fatos incontroversos. Bavinck vai dizer que o pragmatismo ele também não é corretamente definido quando se diz que ele representa uma atitude empírica. Então, quase todas as correntes da ciência ou da filosofia vão professar a estarem estabelecidos sobre alguns fatos. Já o pragmatismo, ele carrega consigo uma concepção, um julgamento que é peculiar da realidade. Então, entre o racionalismo e o empirismo, o intelectualismo e o voluntarismo, há uma diferença que se pauta não simplesmente com uma certa relação ao valor dos fatos, mas aos próprios fatos. Então, o pragmatismo ele vai assumir uma visão diferente acerca de coisas, a sua própria ideia de mundo diverge daquela que é proposta pela filosofia idealista, né? E de acordo com ela, a filosofia idealista, o mundo seria uma concretização do pensamento, estando edificado sobre a mente e governado pela razão. Então, ao apresentar essa visão, a filosofia idealista ela não está simplesmente brincando com concepções abstratas ou raciocínios inúteis, mas ela parte de uma realidade, né, para ser vista como uma filosofia. O próprio Hegel, ele foi o que mais se equivocou com construções a priori, né, porque ele possuía bem mais conhecimento dos fatos da natureza e da história do que os seus adversários. Lembrando aqui que a priori é um conhecimento que você já tem antes da experiência. A posteriori é um conhecimento que você tem depois da experiência. Então, caso nós queiramos crer nos pragmáticos, né, que defendem essa filosofia, a própria história da filosofia é um longo processo de arquivamento de todas essas concepções metafísicas absolutas. Primeiro, ela vai se retirar de cena, com as propriedades secundárias, em seguida, os conceitos de substância e causalidade, matéria, força, lei, norma, verdade e linguagem. Então, não teria ideias ou princípios a priori que governam o mundo. O mundo, então, seria um caos, tá? Não apenas por meio do conhecimento e a atividade humanos, ter se transformado gradualmente em um cosmos. E o pragmatismo também é verdade que ele nunca aderiu de forma consistente essa ousada afirmação. O próprio William James, ele diz que o espaço e o tempo, o número e a ordem, consciência e causalidade são categorias das quais é difícil se livrar. Então, a julgar pelo seu princípio, o pragmatismo ele se opõe a todas as concepções gerais, nas quais ele reconhece que não são categorias fixas e a priori, mas apenas nomes abstratos para efeitos de uma certa atividade cognitiva humana. E o Bavinck ele vai dizer que contra tal pensamento, contra tal pragmatismo, o que nós devemos fazer? Devemos levantar não a objeção de que ele se esforça para ser empírico, mas devemos levantar a objeção de que não é suficientemente empírico na medida em que ele exclui os mais importantes e princípios dos fatos, né? Os principais fatos da realidade. Então, a realidade, a totalidade dessa realidade, seria diferente daquilo que esse novo tipo de filosofia, que é o pragmatismo, vai nos apresentar, pois ela contém mais elementos, mais fatos do que o próprio pragmatismo leva em conta ter. Então, o único modo possível de demonstrar isso, segundo Bavinck, é por meio de um breve questionamento de como nós abordamos a realidade e a maneira que nós descobrimos o conteúdo dessa realidade. E a partir disso ele diz o seguinte, que vai se tornar claro
que nem o materialismo e nem o humanismo, mas apenas o teísmo, é que nem a emanação, nem a evolução, mas somente a revelação divina são capazes de solucionar o problema. Então ele volta lá para a revelação. Essa revelação aonde? Nas escrituras. Então Bavinck vai continuar dizendo o seguinte, então que esse é o único caminho que vai nos capacitar a alcançar a realidade e o caminho da autoconsciência. E aí entraria a verdade do idealismo, que a mente humana, ou em outras palavras, a sensação e a representação, é a base e princípio de todo conhecimento. Por quê? Ora, presta atenção. Se há uma realidade objetiva, um mundo de matéria e força existindo nas formas do espaço e tempo, então vai se seguir que a partir da natureza dessa questão, o conhecimento dessa realidade pode chegar até mim somente mediante minha consciência. Então, nesse sentido, Bavinck vai dizer que é bastante apropriado nós afirmarmos que o objeto existe apenas para o sujeito e que o mundo é uma representação nossa, do nosso eu. Então, a parte da consciência, eu não conheço absolutamente nada, quer seja a respeito de mim mesmo ou de qualquer outro domínio da realidade. Jonathan Edwards vai defender algo parecido com isso. Então, na defesa dessa verdade, o idealismo ele assume uma firme posição contra o naturalismo ingênuo que crê possuir nos átomos, na matéria ou na energia, uma realidade dada sem mediações, né? Gerando uma influência no sujeito em cada percepção de determinado objeto. Então, só que quando o idealismo ele erra, né, que é a partir desse fato incontroverso, de que a realidade pode ser apreendida apenas mediante o médium da consciência, ele vai chegar a uma conclusão de que a percepção é um ato puramente imanente e que o objeto percebido deve ser ele mesmo imanente à mente. A verdade é que ninguém pode se ver passando em frente à janela ou levantar a si mesmo pelos próprios cabelos. Então ninguém pode conhecer a realidade a não ser por meio de sua consciência, uma vez que é impossível conhecer sem o conhecimento. Então, a percepção, por parte do sujeito, presta aqui um duplo serviço. A um só tempo é a condição e o instrumento da percepção do objeto, né? E que vai haver uma grande diferença entre visão, segundo a qual a percepção subjetiva seria o meio e o órgão, e a visão de que essa percepção subjetiva é a fonte do conhecimento do objeto. Então, o erro do idealismo reside na confusão entre ato e o seu conteúdo, entre a função e o objeto, a natureza psicológica com a natureza lógica da percepção. Então, a percepção aqui ela é um ato do sujeito, a sensação e a representação são tão verdadeiramente quanto as concepções e conclusões possuem em uma existência imanente puramente ideal. A percepção também ela termina em um objeto e a sensação e representação, que são logicamente aqui consideradas, estariam relacionadas por suas próprias naturezas, né, a uma realidade distinta de si mesmo. Então, a psicologia e a lógica vão diferir em caráter. O que é isso? Uma coisa seria considerar as representações quanto ao modo que se encontram na consciência. Outra coisa é aprender a realidade na e por meio das representações. Então, ignorar essa diferença significa permanecer num tipo de psicologismo, preso no próprio eu, condenado a nunca alcançar a realidade. E o Bavinck vai dizer que isso é percebido a partir dos esforços que o idealismo, a despeito de seu erro fundamental, tem feito para escapar da lógica do ilusionismo e para manter a objetividade do conhecimento. Dois métodos têm sido adotados. O primeiro é proposto por aqueles que estão pautados no princípio da causalidade. Eles refazem o raciocínio a partir de representações, tomando essas representações como um efeito de uma realidade objetiva, que seria, evidentemente, a sua própria causa. O segundo método é seguido por aqueles que admitem que nós não podemos inferir a realidade a partir de representações, mas eles também acreditam que, por meio da vontade, pode-se alcançar o objetivo desejado. Eles vão argumentar, então, que o homem não é, de forma exclusiva, nem primariamente
consciência e representação, mas seria a força, impulso e vontade. O homem seria em si mesmo uma substância, uma realidade, e sua essência consiste no não cogitar, mas no mover. E não seria por meio do seu pensamento do próprio homem, né, mas por sua volição, que continuamente ele vai encontrar resistência e cuja liberdade vai sofrer oposição. Aí o homem ele será levado a reconhecer que é atrás de representação que faz o mundo uma realidade correspondente. E contra essa forma de raciocínio, Bavinck ele traz aqui uma objeção, que ela não parece com aquilo que o idealismo correto crê a respeito da lei da causalidade. Portanto, diz Bavinck, faz-se uso desse raciocínio a fim de lançar uma ponte sobre um grande abismo entre pensamento e ser. Mesmo se essa objeção ela for negligenciada, nós vamos descobrir que nenhum dos dois métodos que nós vimos acima pode conduzir ao objeto contemplado. Então, qualquer raciocínio acerca da representação e da vontade, que todos os homens, tanto os cultos e os incultos, até mesmo crianças e animais, estão convencidas da realidade de um mundo objetivo. Nem mesmo um pensador, por meio da reflexão científica, chega ao idealismo, pode se desvencilhar de sua crença nessa realidade. Edward von Hartmann, ele chega até mesmo a declarar que sem essa crença seria impossível para o homem viver. Ele diz o seguinte: sem essa fé na realidade, na continuidade daquilo que percebemos, seríamos incapazes de viver por um momento sequer. Assim, essa fé ingenuamente realista, amalgamada com sua própria percepção, por meio da intuição, num ato indivisível, forma um ingrediente indispensável e praticamente inalienável de nossa aparelhagem mental, fecha aspas. Então, aqui, uma vez que o idealismo vai se ver aqui atemorizado por causa de suas consequências práticas, outros dois nomes, Paulsen e Verworn, eles vão apresentar e nos assegurar que, caso se adote aqui o idealismo ou o realismo como filosofia, tudo na vida permanece igual e a ciência mantém sua verdade e valor. Só que esses fatos contradizem diretamente o pressuposto de que a realidade é aprendida apenas por um processo, né, de raciocínio, de representação ou de vontade. Então, de nenhum modo, nós devemos postular que em todas as circunstâncias ou realidade por trás das nossas representações, por mais difícil que seja apontar essas diferenças, todos nós, na prática, vamos fazer uma distinção entre os estados de vigília, de sono, representação da realidade e também da alucinação. E quando nós atribuímos realidade a várias coisas com as quais nossa vontade não se preocupa e dos quais ela também não experimenta nenhum tipo de resistência, o Sol, Lua, estrelas não possuem menos realidade para nós do que uma pedra do qual nós podemos tropeçar ou uma parede que impede a nossa visão. Então, quando nós estamos aqui no mínimo consciente deste processo de raciocínio, ou até inferências, alguns vão pensar que essas atividades elas ocorrem na região do subconsciente das nossas mentes. Só que essa concepção ela falha em tornar a questão até mesmo mais razoável, pois uma inferência inconsistente ela deve ser precipitada de longas eras de experiência, caso que essa inferência pressuponha a própria coisa que seria estabelecida. Ou a nossa própria mente, por sua própria natureza, estaria debaixo de uma necessidade de se associar com suas representações da realidade. Tá? Então, o procedimento aqui não pode ser inconsciente, nem consistir de um ato de raciocínio silogístico. Ou como von Hartmann descreve, é algo efetuado em nós pelo grande inconsciente, caso que a inferência não é uma conclusão nossa. E também ela vai desaparecer toda a autoatividade humana no pensamento e ato. E o Bavinck vai dizer o seguinte aqui, que quando o idealismo ele passa a separar essas representações, que seriam a sua origem e a sua essência, de toda a realidade, o idealismo ele perdeu o poder de reinstituir
a conexão íntima entre ambos. Por quê? A mente, se ela se fecha no círculo de representações, ela se torna incapaz de se libertar da prisão construída por si mesma. Então, por exemplo, imagine para qualquer lado que você se dirija aqui, a mente não percebe nada a não ser representações e produtos da sua própria consciência, da sua própria mente. Sua vontade seria uma resistência com a qual essa vontade se depara. O ego, né? Tudo isso seriam representações. E a mente, ela se envoltaria por representações e em lugar algum teria acesso a essa realidade, pois não poderia traçar nenhuma inferência que vá do pensamento ao ser, partindo de representações que não teriam nenhuma ponte para a realidade. Assim como Satanás não pode ser expulso por Satanás, não há um meio de escapar das representações por meio de representações. Então, a filosofia idealista é semelhante a uma ursa que nutre exclusivamente de seus próprios úberes e assim devora a si mesmo. Amém, meus irmãos? Então, nós chegamos aqui ao final dessa primeira parte, né? Na verdade, é a segunda parte. E nos vemos então aí na próxima aula. Lembrando, leiam o livro, leiam o capítulo Filosofia da Revelação de Hermann Bavinck, tá bom? A todos a graça e a paz. Até mais.